Aqui é o Wagner, de Campestre, Minas Gerais. Gostaria de saber se o Santos vai contratar técnico ou não vai. Todo mundo contratando e nada do Santos. Não contrata técnico, não contrata jogador e nada. O time tá molenga demais. Não vai pra frente. Não tem agora nenhuma contratação. Obrigado. Falou, galera. Abraço. Olha, quem vai responder você é o Twitter oficial do Santos, que acabou de postar. Vamos colocar lá, olha lá, o Twitter oficial do Santos fala o seguinte: Santos Futebol Clube e Jorge Sampaoli tem um aceite assinado na proposta para que o argentino seja o treinador da equipe em 2019. Os últimos detalhes e a assinatura do contrato devem ser finalizados em encontros presenciais neste final de semana. Ou seja, Fábio Sormani, tudo leva a crer que o Sampaoli é o novo treinador do Santos. Que o Santos pagava menos, vai pagar provavelmente menos para ele do que pagava pro Cuca e menos do que ele fez a oferta pro Abelão. Mas eu volto a fazer, eu faço a mesma pergunta que eu fazia. Como é que um time quebrado como o Santos consegue fazer esse tipo de contratação? Percebe? Porque o cara não vem sozinho. Ele falou que vem com auxiliar técnico. Vai formar uma comissão. E a comissão dele não é pequena. Não é pequena. Envolve acho que 6 ou 7 nomes. Mas eu acho que vem um auxiliar técnico e um preparador físico. Não. E vem como é que é o negócio de analista de desempenho. O Santos tem uma receita grande do Rodrigo, né? Que vai entrar, né? Vai entrar uma parcela agora a segunda parcela entra no ano que vem. Entrou já uma parcela de 25 milhões. Acho que de 20. É que assim, quando a gente fala que alguns clubes estão quebrados, isso não significa que eles não tenham nenhuma capacidade de investimento, inclusive o Corinthians, né? Claro que tem alguma capacidade de investimento. O que a gente às vezes faz é comparar a capacidade de investimento entre clubes que estão disputando o mesmo produto. Então, quando a gente estava falando da Roma e do Corinthians, é claro que a Roma tem mais condições de comprar um jogador, o mesmo jogador que o Corinthians, se ambos estiverem interessados. Ninguém precisa ficar muito ofendido com isso, mas os clubes realmente têm capacidade de investimento, apesar das dívidas, né? O Santos também tem dívidas, quase todo mundo tem, né? Mas tem capacidade de investimento. Eu acho essa notícia a notícia mais importante do futebol brasileiro no ano, quase, pela importância do técnico que está vindo, né? Acho que de todos aqueles que vieram nos últimos anos dos estrangeiros, é o de mais nome, é o de mais renome. Esse cara dirigiu a seleção da Argentina na Copa do Mundo 6 meses atrás, né? Ganhou 2 Copas Américas. Ganhou 2 Copas Américas. Uma só. Com o Chile. Uma só, a segunda foi com o Pizzi. Na outra ele deixou ele fez o sucessor dele. Deixou e foi para esse cara dirigiu o Messi há 6 meses, né? Dirigiu o Agüero, dirigiu o Higuaín, sei lá. A seleção argentina, que é uma das mais importantes do mundo. Então, acho que isso vai ser essa vai ser uma presença muito interessante para o futebol brasileiro do ano que vem. Eu gosto muito do Santos. Agora, o que eu tenho dito é o seguinte... Qualquer outro estrangeiro que estava falando, no Sidorf, né? Eu acho isso mais... Sem dúvida. O Ariel Holan também foi o nome. De todos os técnicos que foram ventilados no Santos, eu acho que ele e o Abel. Gente, a seriam gente falava os melhores. Mas acho que ele tem mais impacto, gente, porque o Abel é um cara conhecido aqui, sempre trabalhou, né? Já trabalhou em vários clubes brasileiros. O cara é um técnico da seleção da Argentina que vai vir trabalhar no maior clube do mundo, que é o Santos, que é a história mais bonita do mundo, né? Que é bicampeão mundial, o time do Pelé. Então acho que isso há muito simbolismo nessa chegada do Sampaoli. Louco, um cara carismático, num clube como o Santos. É assim, quando falaram do nome do Sidorf ontem, até queria comentar em relação a isso. O Sidorf foi um monstro, um gênio de jogador, até como pessoa, mas como técnico ele é um desastre. Né? Assim, um desastre completo por enquanto. Ele ficou em 8º lugar com o Milan no campeonato italiano. Ele foi apenas o 9º colocado na 2ª divisão da China. Ele pegou boa parte da temporada que o La Coruña caiu. Então, assim, e agora está na seleção de Camarões. Para o Santos, para mim, não seria uma solução. O São Paulo vem com uma outra pegada. Ele foi 4º colocado na Liga Espanhola com o Sevilla, que é o que se esperava dele, né? Não dá para você esperar que o Sevilla faça uma campanha melhor que Atlético de Madrid, que Barcelona e Real Madrid. Tudo bem que nessa
Nessa liga foi o agora, o primeiro Sevilha dos está outros. muito bem. O Sevilha é o vice-líder. É o primeiro então ele dos teve. outros. Foi o primeiro dos outros. Sim, exatamente, é o primeiro dos outros. É a né? Renault na Fórmula 1. Se bem que nessa liga agora, o Sevilha já teve pequena a carreira dele como técnico. Sim, pra você já avaliar, não é? Ele foi muito bem na Universidade do Chile. Não, do Sidorf. Ele foi campeão. De quem? Tá falando de quem? Do Sidorf. Ah, bom. Não, a carreira dele é curta e por enquanto extremamente Cara, mas o Sidorf inexpressiva. não Ele vem vem. mais É, pelo nome não do que vem. pela capacidade. Esquece Mas o Sidorf. vamos lá, vamos São Paulo. O São Paulo ele foi campeão da Sul-Americana com a Universidade do Chile, com o Angarió para a seleção ele foi campeão da Copa América. Trabalhos muito bons. O do Sevilha foi um trabalho ok, apesar de algumas divergências, de algumas contratações que não deram muito certo, inclusive o Paulo Henrique Ganso, que questionou-se muito, gastou demais um jogador que muita gente sabia que talvez não desse certo, mas foi uma aposta dele. E recentemente o trabalho da seleção da Argentina foi muito ruim. Só que aí a gente tem que ponderar o seguinte: a seleção da Argentina, a AFA, é uma bagunça, caos. é uma desgraça. Ele foi e como ele ridículo. pegou a seleção argentina? O trabalho Como dele na estava seleção na da Argentina final? foi à beira do ridículo. O trabalho pegou dele do à beira da Balsa, seleção da Argentina Pegou do foi à beira do ridículo. Foi um trabalho muito ruim. O futebol, a Argentina não jogou Facicani. nada, foi mal montada, as convocações Cara, em eu muitos acho momentos mas questionadas, o menos enfim. culpado, o Pascoal, Mas ele foi o último Facicani. culpado de uma situação que é horrorosa. A seleção da Argentina vive de perto você não favorável há gostou muito da tempo. contratação? Facincani. No O que eu conjunto costumo obra, dizer é o ok, seguinte. vale. O que eu costumo dizer é o seguinte: a Argentina produz grandes jogadores, mas não consegue montar grandes seleções. Não, há muito tempo. Não é o consegue. São Paulo. Não consegue. O último que exatamente. montou foi o Peckerman em 2006. Não consegue, não consegue. O Bielsa foi bem naquela Sapena foi eliminatória, vice-campeão. chegou no Mundial final. da África do Sul, da Japão e da Coreia, caiu na primeira fase. Sim, o lixo. Foi um O Peckerman caiu nas quartas então, em acho 2006, que Maradona no imputar lixo. ao São Paulo o mau desempenho da seleção da Argentina na Copa da Rússia, eu acho que não é justo. Todos fracassaram. Né? Todos Mas fracassaram. olha, agora é o Grandes seguinte, eu não entendi essa nota do Santos. Eu acho que o Santos tinha que botar uma nota na hora que fala assim, olha, o Santos contratou. Mas o treinador Quem quer disse vir ao São Paulo. Brasil conversar pessoalmente com o presidente do Santos e definir. Chega aí, dá uma zica numa cifra. Chega aí, dá uma zica. Ah, não é o que a gente conversou, não é o que eu quero, o cara vai embora. O presidente do Santos fica com uma trolha do tamanho do mundo. Não, vai pagar o mico, aliás, o que tem acontecido. É o popular, então, é um acordo verbal. Entenda que é um Mas ele não acordo verbal. colocaria nada. Tem um aceite assinado. Ele aceitou Deve ter uma- deve ter aceitou um- o Deve ter papel. uma carta Não, ele tá dizendo, Não, deve uma ter carta de intenção. Então ele Tudo bem, aceitou. tem uma ele- carta ele de assinou, intenção. estou indo para uma reunião. Eu só acho que Só devia mostrar isso. Eu só acho que não deveria anunciar oficialmente um negócio desse. Pra quê? Não, acho que se anunciou Espera assim, chegar tudo tá sábado, fechado, né? assina o Deixa as contrato e pessoas apresenta. falarem, deixa boato, deixa especular, deixa falar. Confirma que há uma negociação. Não, não precisa confirmar nada. O cara chegou é uma aqui, assinou, negociação. põe. Ponto. Dá uma zica. Quantas vezes nós vimos no futebol? Renato Gaúcho no São O Paulo. Carlos Alberto Silva chegou no Corinthians de manhã e foi embora à tarde para dirigir um time lá em Portugal. o Anel, Se eles, Santa Clara. o Benja, mas O se eles Atlético Mineiro colocaram, contratou o Anel, o fizeram esse Calhão anúncio contratou o oficial, Anel. é porque acertaram tudo com o técnico. Agora, o que você falou, não está assinado. Mas eles colocaram ali um aceite Abel, assinado. O que é um aceite Abel, assinado? Do Pérez, É, exatamente. você Você tem sabe, certeza Pascoal? disso? Você tem certeza disso? Você coloca a mão no fogo pela administração do Pérez? Em Não termos de coloco a mão no negociação fogo, de mas estou jogador? dizendo, se eles anunciaram, é porque eles estão com certeza, né? A chance disso daí dar errado não é pequena. O Grêmio tinha as caixas de som do Ronaldinho Gaúcho lá. amigo. Ele não apareceu. Vai Essa do acontecer Grêmio, o quê? essa do Grêmio. O Anelka tava lá, a história do Atlético Mineiro, não veio. O Renato Gaúcho chegou com a camisa do São Paulo lá e não Se isso jogou. acontecer, vai ser um mico enorme. Tem uma exatamente. frase que eu Eu aprendi. duvido. Tem uma frase que eu aprendi no futebol. Todo cara fala a mesma coisa pra mim. Falei, tá certo. O cara falou, Só quando assinar. só quando assinar. Eu tenho uma história aí. Que o cara pode Que o chegar e falar, Leandro, ah, não, é a mas história isso aqui que eu eu não conto. quero assim. É a história que eu conto. O Leandro Gianecchini, gente, saiu do Rio de Janeiro, renovou com o Fluminense. Verbal. Na Dutra, vindo de carro, ele acertou com o São Paulo. Ele saiu do Rio de Janeiro falando, tá, O William, assinou o com o São William Paulo que está no numa Barcelona sexta-noite. agora, o William não tinha fechado com Roma da Itália? Não é isso? O Barcelona ligou para ele? Malcom, desculpa, o Malcom, é ex-Corinthians. Não, Sim, sim, O William foi está à no Chelsea. noite. O Malcom. Ele Tinha fechou acertado 10 com horas da noite, a meia-noite, Roma. ele era do Barcelona. Eu só Estava acho no que time o- da França, acertou com a Roma e foi pro Eu só Barcelona. acho que o Bordeaux fez com a Pérez, Roma, eu só fez acho com que o o Barcelona. Pérez, ele mesmo se autocolocou uma faca no pescoço. Porque se o São Paulo chegar amanhã aí, sábado, e falar, olha, vamos supor, era 500, não quero 800. Não, você tá louco? Então vai embora. Você vai ter que assinar, parceiro. Você não Não, aí ele anunciou já? explica. Não, aí ele explica. Eu tinha acertado 500, ele chegou aqui pedindo 1 milhão. Ah, mas aí até você explicar que explica. Maria não é João, amigo. gente, Todo mundo já zoou.
virou meme. E o próximo treinador sabe que era a segunda opção. E é mais uma vergonha que o Santos passa. Mais uma vergonha. Só quero dizer assim, isso se ele não acertar. Isso, ao contrário de vocês, nem sei se todos emitiram opinião a respeito, o juiz de valor da chegada do novo treinador do Santos, do São Paulo, aí depois ele vai explicar. São Paulo. É o seguinte, eu não gostei. Eu não acho a ideia legal. Você não achou? Não acho a ideia legal. Não acho que o passado recente dele não tá bom. Ele tem algumas dificuldades, teve problemas particulares na Argentina, de problemas até de agressão. O passado dele não tá legal, ele não tá vivendo um bom momento. E eu acho que é um nome que o Santos poderia ter escolhido uma outra situação, um outro nome no mercado brasileiro. O Santos está inventando demais. Tem inventor bom pra caramba, Santos Dumont é um inventor ótimo, não, entendeu? Tem inventor, o Bill Gates é um inventor fenomenal, o Santos está inventando e vai inventar de novo. Desculpa, é só minha opinião a respeito disso, respeito a opinião de todo mundo. Eu penso diferente. Acho que é uma invenção grande. Eu penso diferente, acho que se concretizar realmente, acho que o Santos saiu da mesmice, está tentando fazer algo diferente com o técnico. Saiu da mesmice com o Jair, não deu certo. Peraí, mas é diferente. Mas é diferente. Já era a mesmice. Deixa o Abel falar. Só para completar, é um técnico que, quando apareceu, né, primeiro grande trabalho dele, Universidade do Chile, sem grandes nomes. Porque o que passa na cabeça do torcedor do Santos nesse momento... Montijo? É, por exemplo, se chegar, se concretizar aí a contratação do São Paulo. Bom, é um técnico de nome, provavelmente ele ajuda a contratação de reforços. E se não conseguir grandes reforços, ele vai ter que trabalhar com a base do Santos, tem a tradição de ter bons jogadores. Ah, ele vai fazer milagre? Milagre ele não vai fazer. Mas na Universidade do Chile, ele surgiu, e mesmo no trabalho na seleção do Chile... Fez milagre. Olha aqui. Ele fez um excelente trabalho. O Chile tinha um time espetacular, melhor que a Argentina, Brasil e Colômbia. Tinha uma boa geração. Mas nunca tinha conseguido um título. Acabou não indo para a Copa do Mundo. Mas também não foi com ele. Não, mas não foi com ele. Ele saiu antes. Não, foi com o Pires. Mas ele levou o Chile à Copa do Mundo. Mas se a geração fosse tão boa iria para a Copa do Mundo. E teria ido para a Copa do Mundo. Ele ganhou a Copa América. Exatamente. Ele fez um bom trabalho. E fez uma boa Copa do Mundo aqui em 2014, quando poderia ter eliminado o Brasil. Sim. Com ele. Olha, deixa eu ler uma notícia. Deixa eu ler uma notícia. Olha aqui, ô Sormani. Deixa eu ler uma notícia, saiu no UOL. Agora, tá? Dando mais detalhes isso aqui, olha. O Santos encaminhou um acerto com o Sampaoli, blá, 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 blá. A diretoria passou a colocar o técnico como plano A, após descobrir que o argentino mais badalado custava praticamente o mesmo valor de Ariel Rolando, técnico do Independente. A diretoria santista acertou salários de 2 milhões de dólares por temporada, cerca de 7,7 milhões com o Sampaoli. Desta forma, o técnico argentino receberá 166 mil dólares por mês, equivalente a 644 mil reais. Roland, por sua vez, receberia no Santos 1,6 milhões de dólares, 6,1 milhões de reais por ano. Sendo assim, o argentino ganharia 133 mil por mês, 512 mil reais, além de luvas e premiações por metas alcançadas no Alvinegro Praiano. Então, aqui tem os números. Tem os números, segundo o UOL. Informando agora a informação do Samir Carvalho, do UOL, Setorista em Santos. Setorista em Santos. Agora, o que eu pergunto para você é o seguinte, eu vou te fazer uma pergunta, eu vou responder. Não, então você não faça a pergunta, só responde. Calma. Como é que calma? Não, porque eu vou responder, porque eu sei o que ele vai falar. E aí eu quero ver... Vai, Salvador Hugo Palaia, vai lá. Não, porque... Lembra a entrevista do Palaia? A entrevista foi maravilhosa. Aquilo foi uma das melhores coisas que eu vi na história do futebol. Foi aquela outra Vocês vão me perguntar isso aqui. Tem duas coisas que eu vejo. Ele veio com a papeleta, lembra? Foi antológico. Não, ele tirou do blazer. Então, ele veio com a papeleta. Já sei que vocês vão me perguntar, então eu vou dar as respostas. Das 5 melhores coisas da história do futebol extra-campo, uma é essa outra entrevista. A outra é um áudio de um parceiro meu, que é uma coisa... Aquilo é o Pelé do... Quando que nós vamos poder mostrar isso mesmo? Os caras... Já foi transcrito. Foi transcrito pro Real Madrid ontem. Os caras com que era porco... meu Deus do céu, esqueci. Eu vou lembrar o nome do Facebook do Palmeiras, que eu quero te falar o seguinte. Vamos lá. Sampaoli acertou com o Santos, ponto. Sampaoli tinha pedido o Ganso no Sevilha. Aí você vai falar, mas pediu e não botou ele pra jogar.
Sim. Lá diferente. Não pode ter alguma influência? Pode. Porque, olha, o Flamengo já disse que a informação que eu tenho, não é oficial. Não quer. Não, antes de você falar isso, responde. Você acha que o Sampaoli é o primeiro jogador que ele indicaria ser o Paulo Henrique Ganso? Mas qual será o relacionamento do Ganso com o São Paulo? Depois de um Depois ano dele de ter Sevilha, ficado no banco lá e ele não E deve ter outra coisa, gostado. a declaração que ele deu, perguntaram a ele que a respeito, poxa, mas o Paulo Henrique Ganso não joga? Ele falou, a decisão de não jogar é dele. Ele não produz nos treinamentos o necessário para o São Paulo que não o colocou para jogar. Ele não correspondeu. Ele não conseguiu jogar com técnico nenhum. Ele pediu. Chegou lá e Chegou lá, decepcionou. quero você fazendo função tal. Mas Ele pera um faz pouquinho. só uma. Mas o que eu quero discutir é o seguinte: ele vai fazer no Santos algo diferente do que ele pensava em fazer no Sevilha? Se o Ganso não tinha o pique para fazer o que ele queria no Sevilha, vai ter no Santos? Talvez o ritmo aqui seja um pouco diferente. Não, mas o treinador, ele está falando a respeito do treinador. Não, sim, a expectativa do treinador gerada no jogador. Eu quero um cara que faça isso. A gente Ele pode passar na cabeça dele. Olha, no futebol brasileiro, que tem muito ritmo, de repente ele vai conseguir jogar. O que mais me preocupa não é o São Conhece o Paulo. futebol sul-americano também, o São Paulo? Viu, Não é? o Abel, o que mais me preocupa não é a contratação do São Paulo. O que mais me preocupa é o que o Santos espera de característica, de elenco, de planejamento para o ano que vem. Porque ele sondou de 5 a 6 técnicos completamente diferentes uns dos outros. Bem-vindo ao Brasil. Completamente diferentes uns dos outros. Eu ia falar a mesma coisa que o Flamengo. E aí o que acontece? O São Paulo joga completamente diferente do que o Santos já jogou nos últimos 10 anos. Ou até mais. Não, o São Paulo nos últimos 2 anos. São Paulo joga 3-4-3. Mas o São nunca jogou com 3 zagueiros. São Paulo teve o Osório, depois teve o Baldo. Sim, então, mas assim, mas é uma coisa. Então, e como é que tá o São Paulo? Tá bem pra caramba. Assim, não tem. O Santos tá. A gente não sabe o que espera de elenco pro ano que vem. Se a característica desse elenco do Santos. Isso acontece com todos os clubes brasileiros. Eu sei. Por isso que o futebol brasileiro tá bem abaixo do que a gente espera. Mas aí você vai. O que você acha que o Santos ia fazer agora? Macro? O último técnico do Santos, o penúltimo, o Jair. O Jair também era um técnico que tinha uma característica de jogo que nunca teve nada a ver com a história do Santos. Por isso que aí veio o Cuca, que a gente não sabe direito qual é a característica dele. Aí agora veio o São Paulo. Desculpa, mas isso não é propriamente uma novidade. Não, não é novidade. O Flamengo tinha o Rueda, aí veio Não, nenhum problema. Eu não tenho nenhum problema. Só tô dizendo que você tem que ver. Pra você ter 3 zagueiros. Não é. Eu tô dizendo o seguinte, Sormani. Pra você jogar com 3 zagueiros, esses caras têm que ter outras características. O cara tem que saber ser um bom lateral ao mesmo tempo. Tem que ser zagueiros mais rápidos. Tem que ter um zagueiro de boa saída. Os zagueiros do Santos têm tudo isso. Entendeu? O Luiz Felipe. Precisa ver. Tem zagueiro mais alto, mais baixo, mais rápido. Eu vou falar um negócio pra você. Eu sempre falei, eu não morro de amores por ele. Eu não morro. Agora, que vai ser um negócio bacana pra caramba ter o São Paulo aqui, vai. É diferente. Não é ele. Ele é um personagem legal. Vai da mídia. Eu acho que é uma experiência boa, não só pro Santos, pro futebol brasileiro. Você tem um técnico renomado que dirigiu uma seleção como a Argentina na Copa do Mundo, que foi bem na seleção chilena, que pode trazer uma outra visão, outro pensamento sobre futebol. O renomado eu já contesto. Eu não acho. Não é renomado o São Paulo? Não, ele foi técnico da seleção argentina na Copa do Mundo? Ele teve mais nome que talento, Benja. Por incrível que pareça, ele foi... Ganhou uma Copa América. Ele foi super valorizado. Mas eu acho que se vendeu o São Paulo de uma forma, eu sempre falei, eu nunca vi nada demais. Eu concordo com o Benja aí. Ele é superestimado. Ele é superestimado. Sim, não acho que ele seja uma porcaria. Não falei isso. Não, eu também só acho que eu não acho que ele é. Eu acho que ele é superestimado. Ele teve. Agora, que é um personagem legal pra caramba, Eu acho que é uma ideia muito legal. O cara foi técnico, foi campeão no Chile da Copa América, foi técnico da seleção argentina na Copa do Mundo, foi técnico do Sevilha. Foi bem no Sevilha. Deixa eu te falar. Só que assim, ó, não esqueçam. Como você teve Acabou em quarto lugar, mesmo. Quarto lugar. Pro Sevilha foi vice-campeão da Supercopa da Espanha, vice-campeão da Supercopa não é Europeia, perdeu pro Real Madrid nas duas. Não é ninguém. Não falei que é um Zé Ninguém. Ele não perdeu a final da Europa. A Supercopa Europeia. A seleção argentina, a seleção argentina na Copa era contestada pra caramba. Mas fez um jogo na eliminação. Era contestada pra caramba. Mas é a seleção argentina. Tudo bem. O Balsa também foi treinador da seleção argentina. Foi depois do... Não foi antes. Não foi antes. E não acho renomado. Só que uma peça-chave dele não vem mais com ele. Que é o auxiliar, o BKC. O BKC está no Defensa e Justiça. Eu falei que o Balsa também foi treinador da seleção. Depois de sair do São Paulo. Não. Foi contratado. Não, o Balsa foi antes.
antes. O São Paulo foi Foi antes. Caiu o Balsa e veio o São Paulo. Não, tô falando que o Balsa foi técnico da Argentina, ele saiu do São Paulo para ser técnico da Argentina. Sim. Ele não foi técnico da Argentina antes de vir para o clube brasileiro. Foi o contrário, exatamente. É a primeira vez que eu me lembro que um técnico da seleção argentina, vem dirigir um time no Brasil. vem dirigir um time no Brasil. O Osório foi técnico do México depois de passar O Sabella só não foi técnico porque ele estava doente. Vocês esqueceram até da cena que os caras deixaram ele sozinho, os jogadores não gostavam dele. A Argentina foi um caos. Não, a Argentina era uma zona. O trabalho do São Paulo na seleção argentina foi uma porcaria. O Felipão largou o Grêmio dentro do campo e depois... Foi campeão brasileiro esse ano. 2 anos depois foi campeão brasileiro. Isso não quer dizer nada. Mas tudo você pega no pé que eu falo e vocês falam que é piti. Eu não tô falando do Filipão, não tô falando do Grêmio. Eu tô falando que o trabalho do São Paulo na seleção argentina foi muito ruim. Então... Ele não tinha nem ambiente. Aquela cena lá rodou o mundo. Mas você não acha que foi uma boa contratação, Santos? Eu acabei de falar que eu não gosto. Eu não contrataria. Eu acabei de falar, eu não contrataria, mas que eu acho pro futebol brasileiro legal, porque eu acho ele um personagem interessante. Isso que eu falei. Mas você não contrataria. Mas eu sempre falei, quando o Flamengo especulou aquela vez, eu falei, eu não traria. Porque eu não sou adepto a trazer treinador estrangeiro pro futebol brasileiro. Treinador. Eu sei da sua posição. Isso não é xenofobia. Não. É porque eu acho que o treinador estrangeiro demora muito tempo para mais problema nosso do que dos caras. Mas aí é um erro nosso. Eu acho que é mais porque a gente dá 2 meses pro técnico trabalhar, todos os times. Bom, mas pros brasileiros também. O São Paulo ele não vai fazer milagre nem no Santos, nem em time nenhum. Não adianta o Santos, perdeu 2, 3 jogos, não serve. Tem que deixar o cara trabalhar. Mas nenhum time... Treinador ele já tem que chegar sabendo o seguinte, ele vai jogar 20 partidas a mais que qualquer outra equipe da Argentina. Você lembra o Balsa? O que o Balsa falou pra gente no Boa Noite Fox? Mas aí ontem o Júnior Barranquilla fez a final tem tempo de treinar. O Júnior Barranquilla fez a final ontem da Copa Sul-Americana com o Atlético Paranaense, tendo jogado 74 partidas no ano. Sim. E tá jogando quarta, domingo, quarta, Libertadores, final da jogo quebrado. Tem a final do colombiano domingo. Não é só o futebol brasileiro que é assim, ninguém. O Balsa. A gente às vezes acha que só no Brasil que se joga tanto, não é bem assim. O Abel Balsa fez, na época, era o Boa Noite Fox com a gente, na segunda-feira. Você tava no programa? Ele tava lá. Você tava? Era você que tava? Tava. Não, Balsa não. E nós perguntamos pra ele, qual que era a principal diferença que ele via do futebol brasileiro pro futebol argentino? E na hora que aquele jeito dele argentino, ele fez assim, parecia o Filipão. Eu nunca vi o que se joga aqui. Ele falou, é surreal. Semana passada pro Lúcio Gonzalez, no Boa Tarde Fox. Mesma pergunta e a resposta foi a mesma. Muito mais jogos do que em todos os lugares. E por mais que o cara conheça o futebol brasileiro... Tá certo de fazer porque nós temos a porcaria dos estaduais, o cara não conhece o Brasil. Na hora que ele for jogar o brasileiro, que ele sai de Fortaleza pra ir jogar em Porto Alegre, o cara vai falar, Deus do céu, porque parece que você tá indo pro outro... Você vai em São Paulo, Buenos Aires? Vou direto. Você vai em São Paulo, Buenos Aires? É mais perto? É mais perto. Sim, mas... E o Campeonato Brasileiro, o cara vai ficar louco, porque ele vai quarta-feira pra cá. Aliás, ano que vem, teremos Ceará e Fortaleza, que é maravilhoso. Maravilhoso. Só que os times vão viajar mais, todos. E o Santos viaja mais ainda, mas porque o Santos tem que ir pra São Paulo. Calma aí. Tem que pegar um ônibus, pra pegar aeroporto. Mas vamos colocar, mas também tem uma coisa. Pra quem não conhece, Guarulhos não é perto. De Santos, porque se fosse Congonhas é diferente. Com o Rodanel deu uma aproximada. O Rodanel não tá por lá não, Pascoal.